Hoje tem rodada decisiva pelo Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Grêmio e Palmeiras. Vamos falar tudo sobre esse embate. E o rubro-negro pode se consagrar campeão brasileiro esta noite. Então, se você está chegando agora, eu sou o Brendo e aqui a gente traz análise real, com verdade, opinião sincera, sem mentira, sem enrolação. Então já sabe, né? Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e vem comigo para mais uma resenha. Meus amigos, e que rodada é essa? Que cenário é esse do Campeonato Brasileiro? Vamos começar falando do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras viaja a Porto Alegre para enfrentar a equipe do Grêmio, só que o Palmeiras, ele vai com um time reserva para essa partida contra o Grêmio, né? E o Abel Ferreira praticamente deixou claro que o foco do Palmeiras está na Libertadores. E ele trouxe isso na coletiva pós-jogo contra o Fluminense. Vamos acompanhar. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Então, ele deixa claro, olha, o campeonato está entregue. Para quem? Para o Flamengo. E o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro e, na minha opinião, vamos analisar aqui os fatos, vamos analisar os cenários. O Grêmio precisa ganhar de um Palmeiras que está indo com um time reserva, porque o Grêmio precisa afastar de vez o fantasminha do rebaixamento ali da nuca do Grêmio. Quando a gente olha para Atlético Mineiro e Flamengo, o Atlético Mineiro está com um ambiente conturbado, justamente porque vem de uma derrota na final da Sul-Americana, e na real, o Atlético Mineiro, o que ele mais quer agora é que acabe o ano de 2025 e já dê início no planejamento para a temporada de 2026. E o Flamengo com certeza entra em campo hoje com a ideia e com a vontade de ser campeão esta noite. Então, na minha opinião, o Palmeiras já entregou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, isso está notório, devido às circunstâncias, como chega essa reta final de campeonato, o Flamengo vai ser campeão essa noite, mas aí o Palmeiras está mirando todos os esforços, está apostando todas as fichas no jogo de sábado, a grande final da Libertadores. E fazendo um comparativo entre as duas equipes, o que acontece de diferente? Por que o Flamengo chegou mais forte no Campeonato Brasileiro e como que essas duas equipes chegam muito forte para a final da Libertadores? Quando a gente olha hoje para o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, são os melhores elencos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas aí tem uma diferença, e essa diferença está justamente no modelo de gestão, no modelo de negócio, que fez total diferença nessa reta final de Campeonato Brasileiro e colocou o Flamengo um patamar acima da equipe do Palmeiras. Vamos analisar os fatos agora. O Flamengo, sob o comando do José Botto, na diretoria de futebol, apostou muito em quê? Na montagem do elenco para essa temporada, em trazer caras que chegam, que decidem o jogo, caras de peso, caras de nome. Você pode olhar o meio da temporada do Flamengo. O Flamengo perde o Wesley, vendido para o Roma. O que o José Botto faz? Vai lá na Europa, vai atrás do Emerson Royal. E detalhe, na janela de meio de temporada, além do Emerson Royal, chegou o Saul, chegou o Samuel Lino e chegou o Jorginho, reforços de peso. Eu olhando essas notícias dessas transferências no meio da temporada, falei, o Flamengo tá montando uma baita de uma seleção, ainda mais com o Super Mundial de Clubes perto de iniciar, perto de acontecer, o Flamengo montou um baita time. E o Flamengo montou não só um time, montou um elenco para ser campeão. E cá entre nós, no futebol brasileiro como um todo, por conta dos calendários, compromissos, ter um elenco qualificado faz total diferença. Mas esse é o modelo de gestão do Flamengo, trazer caras que vão chegar, que vão resolver, que vão fazer o time ser campeão. Quando a gente olha para o modelo de gestão do Palmeiras, e hoje sobre o comando ali do Anderson Barros, e de anos, tá, o Palmeiras já vem assim, no modelo de investir em jogadores jovens, jogadores talentosos, jogadores da base, e esses jogadores viram ativos para a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde eles acabam lucrando com a venda desses jogadores. A gente viu o Endrick, viu o Estevão, entre outros. Então o Palmeiras, ele aposta num modelo do que? Vou revelar jogadores, vou trazer jogadores jovens, só que a cereja do bolo se chama Abel Ferreira. O que esse cara faz pelo Palmeiras é sacanagem. O Abel Ferreira, na minha opinião,
no século atual, no século XXI, ele é o melhor técnico, indiscutível, de longe, o melhor técnico que pisou em solo brasileiro, do futebol brasileiro. O que esse cara faz, ninguém faz. E torcedor, se esse cara sai do Palmeiras, e é assunto para outro vídeo, vai fazer muita falta. Então é bom aproveitar o português agora, é bom aproveitar o Abel agora que ele está aqui no Palmeiras, porque esse cara é um gênio. O que ele faz em termos de montagem de elenco, mesmo às vezes sem ter muitas opções, é sensacional. Os jogos que ele ganha, e eu posso citar aqui dois. O Brasileirão de 2023, o Botafogo estava líder, muita gente falando, Botafogo esse ano vai ser campeão do futebol brasileiro. E aí tem aquele jogo entre Botafogo e Palmeiras. Primeiro tempo, 3-0 para o Botafogo. Inclusive até perdi uma aposta nesse jogo. O Abel Ferreira vai para o vestiário, conversa com o time, faz alguns ajustes e o time volta. Foi aquele jogo que o Endrick destoou em campo. 4-3 para o Palmeiras. E esse jogo decidiu o Campeonato Brasileiro daquele ano, porque dali para frente o Palmeiras decolou. O Palmeiras se consolidou mais uma vez campeão do Brasileirão. E outro jogo, e esse mais recente, é a semifinal, o jogo de volta contra a LDU. Tinha muita gente, inclusive torcedores do Palmeiras, que falavam, não vai dar, não vamos classificar contra a LDU, estamos eliminados da Libertadores. E o Abel Ferreira chama a torcida. O que vai acontecer no jogo contra a LDU é algo surreal, e aconteceu. O Palmeiras ganhou de 4-0 e o Palmeiras chega para essa final de Libertadores com gás, foco, tudo centralizado nesse grande duelo, nesse grande embate contra o Flamengo. E esse tipo de jogo, em semifinal, onde muitas pessoas desacreditam do time, do técnico, do elenco, 3-0 no agregado, o time vira para 4-3, poxa, esse time vai dar trabalho na final da Libertadores por conta da energia, da competição. O contexto, a forma como o Palmeiras chega à final da Libertadores é algo que realmente vai dar trabalho e, na minha opinião, é equilibrado. Não tem favorito para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Já no Brasileiro, sim, o Flamengo, não só por ter 4 pontos de vantagem, ele é compreensivelmente favorito e o peso elenco conta muito. Então, a gente falou aqui de 2 modelos de gestão, um modelo que traz jogadores mais decisivo, jogador que vai resolver a partida, e o outro modelo que é revelar jogadores, jogadores jovens e apostar no coletivo e no treinador, que é um gênio, que é o Abel Ferreira. Mas se você olha o Campeonato Brasileiro, se o Flamengo precisar poupar jogadores, poxa, o time alternativo do Flamengo parece titular. Você vai tirar o Samuel Lino, você vai colocar o Everton Cebolinha, você tem o Michel, você vai tirar o Bruno Henrique, tem o Gonzalo Plata. É muitas opções, é um elenco recheado de opções e é como se você estivesse tirando um pneu do seu carro e colocando um pneu novo, um pneu zerado, ou seja, a eficiência, a tática, a entrega, ela é a mesma. O time do Flamengo é excelente. Então, em termos de elenco, hoje o elenco do Flamengo é mais completo e melhor que o elenco do Palmeiras e talvez por isso a falta de peças que decidam o jogo no elenco do Palmeiras fez com que não se consagrasse campeão brasileiro dessa temporada. Posso queimar minha língua, mas se o próprio Abel Ferreira já jogou a toalha, já disse que o campeonato está entregue, quem sou eu para dizer o contrário? Então sim, hoje o Flamengo pode se consagrar campeão brasileiro e passa muito pelo trabalho extra-campo, pelo trabalho da gestão, o trabalho fora das 4 linhas. O Boto trouxe um elenco para ser campeão, não um time, um elenco, porque o Flamengo ele tem um elenco de campeão, ele tem 2 times e um elenco de campeão. Já o Palmeiras apostou no planejamento, de novo, em coletivo, jogadores jovens, revelar os jogadores e no Abel Ferreira. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque, que de certa forma foi decisivo demais nessa temporada, só que trouxe o Paulinho, que foi um investimento que, poxa, não trouxe resultados para o Palmeiras, trouxe o Andreas Pereira, que sim, jogador excelente, fundamental no esquema tático do Abel, mas faltou trazer jogadores no perfil Arrascaeta, no perfil Jorginho, no perfil Bruno Henrique, faltou trazer esses jogadores para falar, olha, esse jogo eu decido, esse jogo é comigo. Então, o planejamento que foi feito no início da temporada, ele traz toda uma história e todo um enredo
para esse final de temporada. Elenco ganha campeonato brasileiro, ganha campeonato de pontos corridos. Agora, mata-mata, a história é outra. A forma como os times chegam é diferente. O Palmeiras chega com gás e já está centralizando todas as forças para essa final de Libertadores. O campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro, eu posso cravar aqui, é o Flamengo. Agora, da Libertadores é história para um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva no canal, deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, todas as resenhas, todos os vídeos novos. Grande abraço e tamo junto!